O Planalto já trata como inevitável o anúncio de novas medidas de Donald Trump contra o Brasil com o avanço do julgamento no Supremo Tribunal Federal. Todo órgão colegiado, ele é heterogêneo por natureza. E talvez essa seja uma das grandes garantias de autocontenção do Supremo Tribunal Federal. Imagine se o Supremo Tribunal Federal fosse de uma única pessoa. Nós teríamos uma ditadura do judiciário. Ministro Alexandre de Moraes. Ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ao ministro Alexandre de Moraes. Do ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes tem que vir a público o quanto antes para explicar qual é a base, quais são os fatos que sustentam essa decisão dele. É muito pior. Alexandre de Moraes enlouqueceu. Passou a achar que tem um poder quase divino sobre a vida das pessoas. Durante muitos anos, ele vem decidindo quem fala, quem cala. Ele sozinho puniu, investigou, censurou. E ele faz tudo isso até hoje simplesmente com papel e caneta na mão. E não é à toa que muitos consideram o homem mais poderoso do país e o mais temido. Mas agora o jogo acaba de virar. Eu vou revelar hoje o que ninguém quer que você saiba sobre Alexandre de Moraes. Calma, calma, o vídeo ainda não foi removido, mas isso pode acontecer a qualquer momento. Até o final do vídeo vou te revelar coisas que poucos sabem e que foram vazadas e que vai te deixar de cabelo em pé. Nós temos muita preocupação em relação à postura dele no Supremo, até porque o que nós observamos dele na ocupação de cargos que ele teve foi uma utilização partidária. Então isso nos preocupa bastante. Nós não precisamos de um Supremo mais partidarizado ainda. E por isso eu preciso muito da sua ajuda para que o vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis. Para isso você precisa apenas deixar o seu like e um comentário no vídeo. Assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas. Ajude também compartilhando o vídeo e vamos fazer a verdade ser vista por todos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, porque é bomba atrás de bomba. Pare tudo. O que acaba de explodir em Brasília é de deixar qualquer cidadão de bem em estado de choque. Atingiu em cheio o intocável ministro do STF, Alexandre de Moraes. Quem foi Alexandre de Moraes e quem ele se tornou? Quem está por trás de tudo isso? E como tanto poder está nas mãos de uma única pessoa? De jurista respeitado e defensor da Constituição ao ministro mais temido e acusado de agir como dono do judiciário brasileiro. Prepare-se, porque o que você verá aqui não é apenas a biografia de um ministro, é o retrato de como o poder é capaz de transformar completamente um homem e talvez de corrompê-lo até o último fio de cabelo. Não, peraí, esquece essa parte do último fio de cabelo. Nos bastidores da política brasileira existe um personagem que desperta medo, ódio, admiração e desconfiança. Um homem que já foi considerado um jurista rigoroso, um crítico ferrenho da corrupção, mas que hoje é acusado de agir como dono da justiça do Brasil. Estamos falando de Alexandre de Moraes. O que aconteceu nos últimos anos para que um homem com tantas posições firmes mudasse radicalmente de lado? Prepare-se, porque você vai conhecer Alexandre de Moraes como nunca antes. Amigos, deixa eu te falar uma coisa. Você já pensou em trabalhar pela internet só com o seu celular no conforto da sua casa e ganhar de 100 a 600 reais por dia? Olha só, esses resultados na tela são de pessoas reais que já estão trabalhando comigo e você pode ser o próximo. É simples. Clique no link do primeiro comentário fixado, me chama no WhatsApp e eu vou te mostrar o passo a passo para mudar sua realidade financeira. Não perca tempo para você não ficar para trás. Clica no link e me chama que eu estou te esperando. O ministro licenciado da Justiça, Alexandre de Moraes, está sendo sabatinado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Ele foi indicado pelo presidente Michel Temer para ocupar a vaga no Supremo deixada por Teori Zavascki. Na fala inicial, Alexandre de Moraes descreveu sua trajetória profissional, disse que é importante aproximar o poder judiciário da população e garantiu que não fará favores políticos. Eu posso garantir a vossas excelências que, se aprovado for, atuarei com absoluta independência, absoluta imparcialidade. Moraes falou sobre a tese de doutorado em que defende que pessoas com cargo de confiança no Executivo não poderiam ser indicadas para assumir uma vaga na Suprema Corte. Não vejo nenhuma incoerência, nenhuma incompatibilidade em defender uma alteração e aceitar a indicação. São discussões acadêmicas sempre no sentido de um aprimoramento e sempre no sentido de troca de ideias. Outra questão respondida por Moraes foi a possível incompatibilidade ética da atuação dele como ministro do STF, já que a mulher dele atua como advogada em casos levados ao Supremo. Qual é o problema? A esposa, em virtude de cargos exercidos pelo marido, ela tem que abdicar de todos os cargos e tem que voltar e ficar sem fazer nada em casa, mesmo não querendo. Obviamente, todos os casos em que o escritório eventualmente atue, já existentes ou a existir, todos eles, obviamente, eu me darei por impedido. Sobre a Operação Lava Jato, ele negou que houve uma tentativa de esvaziamento enquanto ele foi ministro da Justiça. Segundo Moraes, todos os delegados que saíram o fizeram por motivos pessoais para progressão na carreira. Afirmou também que é contra qualquer tipo de vazamento das delações premiadas. Os vazamentos, sejam seletivos, sejam não seletivos, a legislação não permite. Tanto que a legislação expressamente estabelece que, em relação às colaborações premiadas, elas só serão divulgadas após o recebimento da denúncia. Nos últimos anos, sua história virou um verdadeiro enigma. Como um homem que já condenou a corrupção petista e destruiu plantações da erva proibida, hoje se coloca ao lado do PT e vota pela descriminalização do porte da erva danada. Foi acusado pelo PT em várias situações, chamando-o de golpista por seu alinhamento com o presidente Temer e a filiação ao PSDB. Acusações de corrupção e demissões em massa executadas pelo então ministro em sua trajetória, inclusive sendo humilhado por Gleisi Hoffmann em sua sabatina, acusando de perseguir a democracia e adversários. Não, eu só estou insistindo porque inclusive algumas questões que eu tenho que falar estão muito correlacionadas ao que outros falaram. Então, por isso que eu estou insistindo, eu não vou usar o meu tempo, vai ser muito objetivo, inclusive as minhas... Tá bom. Muito obrigada. É para vocês, em seguida, a senadora Marta Suplicy. Obrigada, senhor presidente. Senhor ministro licenciado da Justiça, doutor Alexandre Moraes, cumprimento também todos aqueles que nos assistem e nos ouvem pelo sistema de comunicação do Senado e pelas redes sociais. É extremamente preocupante. Não é possível que a gente tenha um ministro no Supremo Tribunal Federal com vinculações e compromissos partidários. Essa frase não é minha, presidente Lobão. Essa frase é do senador Aécio Neves, no dia 13 de maio de 2015, em Nova York, quando da sabatina do ministro Fachin, aqui pela CCJ. Eu fico espantada como as pessoas se adequam rapidamente às conjunturas que lhes interessam, porque acabou-se de discorrer aqui sobre a necessidade do respeito aos posicionamentos políticos partidários dos indicados ao STF. Os que foram leões de outrora, como o ministro Fachin, rugiram contra suas posições políticos partidárias, não se concentraram nas questões centrais, como aqui foram ditos, hoje estão aqui gatinhos, muito mansos com essa sabatina, em que o nosso indicado sabatinado é um militante partidário
convicto, aliás, por posicionamentos externados, eu não diria só um militante, eu diria, além de militante e filiado, nós temos posicionamentos até de perseguição política por parte do indicado em relação, por exemplo, ao Partido dos Trabalhadores, em relação a manifestações feitas em apoio ao impeachment da presidenta Dilma. Como diz o nosso premiado escritor Raduan Nassar, a quem eu quero aqui fazer um breve desagravo, nós vivemos tempos sombrios, muito sombrios. É indiscutível que o país vive uma séria e profunda crise. Não é que realmente ela estava certa? Mas por que será que hoje ela defende ele com unhas e dentes? Algo estranho no ar, né, amigos? E o mais surpreendente, Moraes já foi colega de partido de Jair Bolsonaro, já foi indicado por Lula para cargos estratégicos, já serviu a Alckmin, a Kassab, a Temer, sempre mudando conforme o vento do poder. Nascido em 1968, no mesmo dia em que foi decretado o AI-5, o ato mais duro da ditadura militar. Primeiro lugar no concurso do Ministério Público de São Paulo, secretário da Justiça, presidente da FEBEM, secretário de Segurança, ministro da Justiça e, finalmente, ministro do STF. Mas entre cada cargo, uma mudança radical de postura. Em 2005, na Roda Viva, defendia rigor extremo contra funcionários corruptos. Em 2017, chamou o governo petista de corrupto e sem vergonha. Mas em 2023, já como ministro do STF, silencia diante das denúncias contra o governo Lula e foca toda a sua força contra Bolsonaro e seus aliados. Você, como ministro da Justiça, pretende lidar como com esses manifestantes, tendo em vista também a vigência da lei antiterrorismo? Seria a prisão desses manifestantes chamados de petistas, comunistas e baderneiros uma solução e uma forma de recuperação desses que têm o ideal diferente do governo golpista? Com ele. Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se, ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Hoje, Alexandre de Moraes é visto por muitos como o símbolo de um Supremo que não aceita ser contestado. Um homem que antes só dizia que um STF de uma só voz seria uma ditadura do judiciário, mas que agora se comporta como se fosse exatamente isso, um tribunal de um homem só. A pergunta que fica é: o que aconteceu com Alexandre de Moraes? Como alguém que parecia independente se tornou peça central de uma aliança explosiva entre o PT e o STF? Sempre teve um olhar crítico sobre os excessos do Poder Judiciário desde a Lava Jato. E o Brasil não pode tratar esse caso como mais um caso. Não é mais um caso. Porque de duas, uma. E não tem uma terceira opção. Tem duas. Primeira, os empresários são vigaristas, conspiradores, financiadores de um golpe de Estado. E por esse motivo, e cheio de informações nas mãos, o ministro Alexandre de Moraes mandou a polícia para a casa deles, para o escritório deles, para pegar computador, documento, celular, a coisa toda. Se for isso, Alexandre de Moraes tem que vir a público o quanto antes para explicar qual é a base, quais são os fatos que sustentam essa decisão dele. Essa é uma alternativa. Porque se não for essa, a alternativa é muito pior. Alexandre de Moraes enlouqueceu. Passou a achar que tem um poder quase divino sobre a vida das pessoas. E é por esse motivo que a gente não pode tratar o caso como outro qualquer. Há um lado lunático nessa história e a gente tem o direito de saber qual é. Pare tudo. O que acaba de explodir em Brasília é de deixar qualquer cidadão de bem em estado de choque. Atingiu em cheio o intocável ministro do STF, Alexandre de Moraes. Uma bomba sem precedentes caiu no colo dele e já causou um verdadeiro terremoto dentro da Suprema Corte.
O desespero tomou conta, o pânico é geral. E nós viemos correndo trazer todos os detalhes para você que não se informa por Globo nem por Folha, mas sim por quem tem coragem de falar a verdade. E segura essa. Outra revelação bombástica escancarou o real motivo do desespero de Lula para proteger o seu irmão, o famoso Frei Chico, aquele do escândalo do INSS. A coisa é tão grave que, segundo fontes do Congresso, o governo já correu para marcar reunião de emergência com 25 parlamentares no Palácio do Planalto. O plano? Blindar o irmão do Lula de qualquer custo. E tem mais. Direto dos Estados Unidos, Paulo Figueiredo detonou com força total o ministro Alexandre de Moraes e revelou uma articulação internacional que pode transformar a vida do ministro num inferno jurídico e pessoal. O clima em Brasília é de apreensão máxima. Não podemos deixar de fora a indignação de Ana Paula Henkel, que escancarou o absurdo que fizeram com a mãe dos filhos do presidente Bolsonaro. Gente, o que fizeram foi uma barbaridade e a grande mídia fingiu que não viu. Jeffrey Chikine também entrou na briga e apontou o dedo. Mostrou como as decisões de ministros como Alexandre de Moraes e Flávio Dino estão gerando prejuízos bilionários para o Brasil. Mais de 42 bilhões evaporaram da Bolsa. E adivinha, estão tentando jogar a culpa nos patriotas. E para fechar essa introdução, uma nova pesquisa bombástica mostra que quase metade do povo brasileiro quer o impeachment de Alexandre de Moraes. Isso mesmo, o gigante acordou e não quer mais saber de abuso de poder. Antes de mergulhar em todos os detalhes, aquele recado importante. Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e compartilha esse vídeo para que a verdade chegue a mais brasileiros de bem. É grátis, sem boleto, sem Pix. O canal Movimento Brasil Patriota está quase batendo 100 mil inscritos e com a sua ajuda a gente chega lá rapidinho. Ajuda a espalhar esse conteúdo que a velha imprensa insiste em esconder. Vamos começar com a bomba principal. A revelação do Paulo Figueiredo, direto dos Estados Unidos, que não poupou palavras nem meias verdades. Segundo ele, Alexandre de Moraes pode estar prestes a perder o direito de circular livremente pelo mundo civilizado. Isso porque o nome dele, já considerado tóxico em diversas instituições internacionais, está na mira da Lei Magnitsky, uma das mais severas legislações americanas contra violadores de direitos humanos. Paulo foi claro. Uma vez sancionado nos Estados Unidos, o ministro não poderá mais se hospedar em redes hoteleiras como Marriott, Intercontinental e tantas outras. Vai perder acesso a aplicativos, contas em empresas americanas como Apple, WhatsApp, redes sociais e até companhias aéreas, inclusive brasileiras com base nos EMEA. Gente, é isolamento total, um verdadeiro apagão digital e econômico para o ministro que, segundo Figueiredo, vem desrespeitando sistematicamente as liberdades fundamentais do povo brasileiro. E mais, o cerco não é só sobre ele, não. Paulo Figueiredo afirmou com todas as letras que os familiares e sócios de Alexandre também estão no radar. A esposa e os filhos, que herdaram o escritório de advocacia do ministro, estão sob investigação para verificar se estão dando suporte financeiro a ele. O recado é claro, ninguém vai escapar. Vocês acham que Alexandre de Moraes está dormindo tranquilo depois disso? Ou será que o travesseiro virou pedra diante do que pode estar por vir? Porque o próprio Paulo disse: os esforços agora são para garantir que não sobre nenhuma brecha legal, absolutamente nenhuma, que permita ao ministro continuar usufruindo de qualquer benefício nos Estados Unidos. E agora, Brasil? O que acontece quando um suposto juiz que persegue patriotas e cala adversários é tratado como um pária internacional? Isso é ou não é um fato histórico? Plot twist carpado. Mas calma, que já voltamos nesse assunto.
Vamos agora para outra bomba que explodiu na base do governo, a CPMI do INSS. Gente, é inacreditável o nível de desespero que bateu no Planalto. O Lula correu para marcar uma reunião às pressas com 25 parlamentares da base aliada. Quem chamou? Ela mesma, a Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais. A missão? Traçar estratégias de guerra para impedir que o irmão do Lula, o famoso Frei Chico, seja convocado a depor. Sim, o governo está fazendo o impossível para blindar o irmão do presidente. Mas por quê? Se ele é inocente, se não deve nada, era só ir lá, prestar depoimento, mostrar documentos, se explicar. Mas não. O que se viu foi um esquema frenético de proteção, quase um bunker político. Vocês concordam que quem não deve, não teme? Então por que tanta aflição, Lula? E olha que a imprensa até tentou aliviar. Disseram que era só para não desgastar a imagem do presidente. Mas aí veio a revelação do relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, e escancarou tudo. Os envolvidos nas fraudes do INSS podem pegar até 30 anos de prisão. 30 anos, gente! E a conta é simples. Segundo o relator, podem ser configurados crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, fraude previdenciária, falsidade ideológica, organização criminosa, entre outros. Se somar isso tudo, dá cadeia pesada, daquelas que não têm saidinha nem tornozeleira. A pergunta que não quer calar: será que o irmão do Lula tem culpa no cartório? Será que o Planalto está com medo do quê? De o nome do presidente aparecer nos depoimentos? E se as provas forem fortes, vai dar para segurar? E você, cidadão de bem, acredita que o governo está trabalhando para esclarecer a verdade ou para proteger mais um da família? Comenta aí, agora segura essa outra pancada. Acabou de sair uma pesquisa Genial Quest, divulgada em portais como O Antagonista, mostrando que 46% dos brasileiros apoiam o impeachment de Alexandre de Moraes. É isso mesmo que você ouviu. Quase metade do país quer ver o ministro fora do STF. Já foram protocolados pelo menos 29 pedidos de impeachment no Senado Federal. Mas o presidente da casa, Davi Alcolumbre, segue de braços cruzados, fingindo que nada está acontecendo. Ignora as assinaturas, ignora o povo, ignora a Constituição. E a mídia tradicional, silêncio sepulcral. Por que será? 46% da população não é pouca coisa. Isso mostra que o brasileiro acordou, que a paciência acabou e que os abusos não estão mais sendo tolerados. Vocês acham justo um ministro que persegue adversários políticos, censura redes sociais, manda prender deputado, influenciador, até comediante, continuar sentado numa cadeira vitalícia no STF? Quem controla esse homem? E agora, Brasil? E ainda vem mais. Ana Paula Henkel, uma das vozes mais firmes e corajosas da resistência patriota, fez um desabafo estarrecedor sobre o que fizeram com a família do presidente Bolsonaro. A mãe dos filhos do presidente, uma senhora idosa, foi feita refém numa operação bizarra da Polícia Federal. Sem explicação, sem acusação formal, sem o menor respeito pela legalidade. E a mídia? Achou normal. Ana Paula foi cirúrgica. Lembrou que uma criança da família de um ministro perdeu o visto para ir à Disney. E isso foi tratado como uma tragédia pela Globo News. Mas quando é a família Bolsonaro, pode tudo. Pode perseguição, pode sequestro, pode abuso, pode barbaridade. A Constituição rasgada. Vocês acham que o semblante cansado do Bolsonaro é à toa? O homem vem sendo massacrado dia após dia por um sistema que odeia tudo que ele representa: Deus, pátria, família, liberdade. Qualquer outro já teria desistido. Mas ele segue firme. Mesmo cansado, segue dizendo: não vou desistir, vou lutar até o fim, até o último segundo, pelo Brasil. E isso, gente, não tem preço. Esse é o nosso líder maior. Calma que tem mais. Doutor Jeffrey Schichini, advogado respeitado, foi direto ao ponto.
O Banco do Brasil tentou driblar sanções americanas para proteger o ministro Alexandre de Moraes. Resultado: as ações do banco despencaram. O Brasil perdeu mais de 42 bilhões de reais na Bolsa de Valores. E adivinha quem eles culpam? Os bolsonaristas. Isso mesmo. Não é a decisão do Flávio Dino de ignorar leis internacionais. Não é a ameaça do Alexandre de punir bancos que cumprirem sanções do Zercien. Não. A culpa, como sempre, é dos patriotas. O próprio Chiquini mostrou tudo com provas da imprensa. O Banco do Brasil bloqueou 2 cartões do Moraes, mas ofereceu outro, da bandeira Elo, para ele continuar gastando normalmente. Só que os americanos deixaram claro: quem ajudar violador de direitos humanos também será punido. E agora, quem vai responder por esse rombo bilionário? Vocês acham justo que o cidadão comum pague a conta da arrogância e prepotência de um ministro do STF? Aí vem outra matéria quente da Folha de São Paulo. O governo Lula e o STF estão em pânico com as possíveis novas sanções do governo Trump, caso o julgamento do Bolsonaro vá adiante e culmine em condenação. Isso mesmo. A possível prisão de Jair Bolsonaro pode acender um alerta definitivo nos Estados Unidos. A avaliação é que haverá retaliações econômicas, restrições diplomáticas e sanções a autoridades brasileiras envolvidas na perseguição ao ex-presidente. Barroso, Moraes, Dino, todos estão na berlinda. E, ironicamente, sabem quem está com 22 milhões de motivos para se preocupar? O próprio ministro Barroso, que tem um apartamento de luxo em Miami, estimado em mais de 20 milhões de reais. Quer dizer, quando o jogo vira, o medo aparece. Porque eles sabem que o que estão fazendo é errado. Sabem que é perseguição política descarada, disfarçada de justiça. Vocês acham que os Estados Unidos vão fechar os olhos diante dessa vergonha? Mais uma vez a gente pergunta: e agora, Brasil? Tem mais por vir. Mas vamos pausar aqui com esse gancho. Será que a queda do Alexandre de Moraes é inevitável? Será que o Lula vai conseguir blindar o irmão? Ou a casa está caindo de vez? E vamos continuar, pessoal, porque agora o buraco é ainda mais embaixo. Tem muita coisa que a velha imprensa não quer mostrar, mas aqui no Movimento Brasil Patriota, a gente não esconde nada de você, cidadão de bem. Você tem o direito de saber a verdade. Vamos voltar um pouquinho para a CPMI do INSS, porque isso aí, meus amigos, é um escândalo de proporções gigantescas. O desespero do governo Lula para proteger o irmão, o tal do Frei Chico, não é por acaso. A matéria revelada no portal Metrópolis foi devastadora. As penas para os envolvidos nas fraudes que atingiram aposentados e pensionistas podem ultrapassar 30 anos de cadeia. 30 anos! Vocês têm ideia do que isso significa? Isso aí não é punição leve, não. Isso é cadeia fechada, regime duro, prisão de verdade. E se estão correndo tanto para proteger o irmão do presidente, só pode ser por um motivo. Ele está envolvido até o pescoço nessa roubalheira do INSS. E não é só a oposição que está de olho, não. A própria Polícia Federal já está no encalço dos operadores do esquema. Segundo o relator Alfredo Gaspar, os crimes vão desde lavagem de dinheiro, organização criminosa, fraude previdenciária, até corrupção passiva e falsidade ideológica. Tudo isso somado pode levar os culpados para a cadeia por 3 décadas. Agora, a pergunta que fica: quem são os verdadeiros chefes dessa quadrilha? Quem deu a ordem? Será que o irmão do Lula era só um peão nesse jogo ou é um dos articuladores? Porque, convenhamos, gente, não é qualquer Zé Ninguém que o presidente da República move céu e terra para proteger. Não é qualquer cidadão que mobiliza 25 parlamentares para uma reunião de emergência no Palácio do Planalto. E vamos ser francos. Se o irmão do Lula não tem culpa nenhuma, por que esse medo todo da convocação na CPMI? É só ir lá, sentar, responder, mostrar as provas de inocência e fim de papo. Ou será que os arquivos têm coisas que ninguém quer que venham à tona? E se for tudo isso mesmo,
Lula pode sair como o irmão do chefe da quadrilha do INSS. A imagem dele, que já está arranhada, pode se transformar numa catástrofe política. E é exatamente por isso que estão desesperados. É por isso que Gleisi Hoffmann marcou reunião de última hora, tentou convencer os deputados a segurarem o irmão do Lula longe da comissão. Eles sabem que o povo está de olho. E sabem que o Brasil não tolera mais impunidade. Vocês acham justo o brasileiro que trabalha a vida inteira, paga impostos, contribui com o INSS, ser roubado por esquemas de corrupção? Vocês acham justo que, enquanto isso acontece, o presidente e seus cupinchas estão gastando milhões com viagens, jantares e segurança? E falando em injustiça, vamos voltar à bomba lançada pela pesquisa genial Quest. 46% da população quer o impeachment de Alexandre de Moraes. E mesmo assim, o Senado segue calado, imóvel, conivente. Já foram 29 pedidos oficialmente protocolados, com 41 assinaturas de senadores pedindo que Davi Alcolumbre paute o assunto. Mas nada. Alcolumbre age como se estivesse acima do povo, como se fosse o dono da pauta do Brasil, um verdadeiro capacho do sistema. Enquanto isso, Alexandre de Moraes continua mandando e desmandando. Continua prendendo sem processo, perseguindo jornalistas, bloqueando contas, censurando redes sociais. Gente sendo presa por usar camiseta, bandeira, adesivo. Isso é justiça? Isso é democracia? E agora, com a possibilidade da lei Magnitsky ser aplicada, a coisa muda de figura. Porque, como disse Paulo Figueiredo, as consequências são reais. Ele pode perder acesso a tudo. Cartões de crédito, contas, viagens, hotéis, transporte aéreo. Até empresa brasileira com filial nos Estados Unidos pode ser proibida de ter qualquer tipo de relação com o ministro. É um cerco internacional. E o mais interessante, segundo fontes da CNN e do Congresso Nacional, o cerco também mira esposa, filhos e sócios. A estratégia é cortar tudo que sustenta o ministro fora da estrutura pública. Isso não é teoria. Isso é o que diz a legislação americana. Quem ajuda violadores de direitos humanos será igualmente punido. Agora vamos combinar, pessoal. Se fosse o Bolsonaro no lugar do Alexandre, você acha que a Globo não estaria em plantão 24 horas? Você acha que o Fantástico não teria feito 50 reportagens especiais sobre o assunto? Mas como o nome é Moraes, tudo vira silêncio. Silêncio cúmplice. E aí entra a fala contundente da nossa querida Ana Paula Henkel, que escancarou mais uma injustiça contra a família Bolsonaro. Enquanto a mídia chora porque uma criança perdeu o visto para ir à Disney, ninguém diz uma palavra sobre o cárcere privado da mãe do Bolsonaro, ocorrido dias atrás. Uma senhora de idade, com saúde debilitada, foi refém dentro da própria casa durante uma ação desproporcional. E a grande mídia fingiu que não viu. Para eles, o sofrimento da direita é invisível. É como se não existisse. E o mais revoltante, tem jornalista defendendo isso, tem jornalista dizendo que é necessário, proporcional, parte do processo democrático. Que processo democrático é esse que prende pessoas sem provas, expõe famílias e destrói reputações? É uma barbárie, uma perseguição implacável, um verdadeiro regime de exceção. E o que dizer da expressão do presidente Bolsonaro? Como bem destacou Ana Paula Henkel, é o semblante de um homem cansado, mas não derrotado. Um homem que, mesmo sob ataque, segue firme na missão de resgatar o Brasil das mãos dos corruptos. E essa resistência dele incomoda muito, porque ele é a última barreira. Eles sabem que se Bolsonaro voltar, tudo isso vai acabar. A farra vai acabar. A blindagem de cupinchas vai ruir. E a cadeia vai receber os verdadeiros culpados. É por isso que ele é odiado. Porque ele não joga o jogo da velha política. Ele não vende a alma. E mesmo com toda essa perseguição, continua dizendo, eu vou até o fim. E aqui neste canal a gente vai com ele. Até o último segundo. Agora vamos falar da bomba que o Dr. Jeffrey Schickini trouxe com exclusividade.
A queda nas ações do Banco do Brasil, que perdeu mais de 42 bilhões de reais em valor de mercado, foi causada pelas decisões estapafúrdias de ministros do STF, especialmente Flávio Dino e Alexandre de Moraes. O próprio Banco do Brasil tentou driblar as sanções internacionais ao oferecer ao ministro um novo cartão da bandeira Elo, depois que seus cartões Visa e Mastercard foram bloqueados por conta da Lei Magnitsky. Isso é ou não é um escândalo? E quando os patriotas denunciaram isso, foram acusados de fake news. Quer dizer, os ministros decidem ignorar a lei internacional, causam prejuízos bilionários ao Brasil e os culpados são os bolsonaristas? Esse roteiro a gente já conhece. E está velho. Está furado, está caindo aos pedaços. O povo brasileiro não é mais idiota, não aceita mais ser tratado como gado, não aceita mais ver o país sendo levado ao buraco por meia dúzia de ministros que se acham reis. E se alguém ainda tinha dúvida de que a situação é grave, vem agora a Folha de São Paulo e confirma tudo. O governo Lula e o STF estão com medo. Estão avaliando que o julgamento de Bolsonaro pode levar a novas sanções do governo Trump, assim que ele reassumir a presidência. Sim, porque Donald Trump já deixou claro que não tolera perseguição política, já alertou que está acompanhando de perto o que acontece no Brasil, já apontou o dedo para os abusos do STF e já disse: se continuarem nesse caminho, o mundo livre vai responder. E o medo está estampado na cara deles, principalmente na do Barroso, que aparece na matéria com o olhar perdido, preocupado, e não é para menos. Afinal, ele tem 22 milhões de razões para ficar nervoso. O valor do imóvel luxuoso que ele possui em Miami, nos Estados Unidos. Imagina se ele perde tudo isso por causa de uma decisão política contra o Bolsonaro? É por isso que eles estão tentando se equilibrar numa corda bamba. Mas a verdade, meus amigos, é que essa corda está arrebentando. E a pergunta que fica: será que eles acham mesmo que os Estados Unidos vão engolir essa farsa? Que vão assistir calados à prisão de um ex-presidente por puro capricho ideológico? E você? O que você acha que o Trump vai fazer quando a caneta voltar para a mão dele? Já volto com esse assunto, mas agora é hora de fazer uma pausa estratégica, porque o próximo bloco tem ainda mais revelações. E o que o Donald Trump acabou de anunciar pode fazer o chão do STF tremer de vez. E segura firme, porque agora vem mais uma sequência de bombas que vão estremecer Brasília. O que Donald Trump acabou de anunciar, meus amigos, é o tipo de recado que ninguém no governo Lula ou no STF queria ouvir. Mas aqui no Movimento Brasil Patriota, a gente não passa pano, a gente expõe tudo. Enquanto a velha mídia se cala, Donald Trump, sim, ele mesmo, acaba de enviar um recado direto e sem filtro. O mundo está de olho no Brasil. E mais do que isso, ele afirmou com todas as letras que o que estão fazendo com Jair Bolsonaro é uma perseguição política escancarada, uma verdadeira caça às bruxas judicial. Na prática, o que Trump anunciou abre um alerta internacional contra membros do alto escalão do governo e do judiciário brasileiro. E não estamos falando só de palavras, não. Fontes ligadas ao Partido Republicano e a grupos conservadores americanos confirmaram que o próximo passo será articular sanções específicas contra autoridades brasileiras que insistirem nesse teatro de condenação contra Bolsonaro. Ou seja, não é só Alexandre de Moraes que vai sentir o peso do isolamento internacional. O recado serve também para Flávio Dino, Barroso, ministros do governo Lula e qualquer um que, segundo Trump, esteja participando dessa farsa jurídica. E por que isso está acontecendo agora? Porque o julgamento de Bolsonaro está prestes a começar, já em setembro. E tudo indica que o desfecho está previamente decidido. Vários juristas já deixaram claro que não há base legal para condenação. Mas mesmo assim, o sistema já prepara a forca.
E aí você tem um presidente americano que vê isso tudo e fala: não, aqui não. E a reação de Brasília? Pânico total. Fontes do Congresso confirmaram ao portal Poder 360 que o clima no STF e no Planalto é de preocupação extrema com o que Trump e o Partido Republicano podem fazer. Já se fala nos bastidores em congelamento de bens, suspensão de vistos diplomáticos e até bloqueio de contas em bancos internacionais para os envolvidos. Vocês acham que Lula, Barroso e Moraes estão tranquilos diante disso? Principalmente quando eles têm imóveis, empresas e contas no exterior? A caneta do Trump pode transformar todos eles em párias internacionais. E dessa vez, o mundo vai saber quem são os verdadeiros perseguidores. E agora, Brasil? E tem mais. Vamos voltar àquela pesquisa Genial Quest, que revelou um dado explosivo. 46% dos brasileiros apoiam o impeachment de Alexandre de Moraes. Quase metade da população. Isso somado aos 29 pedidos de impeachment já protocolados no Senado e as 41 assinaturas reunidas pela oposição, representa um movimento crescente que mostra que o povo acordou. Só que mesmo assim, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, continua sentado em cima desses pedidos como se fosse dono da Constituição. O povo pede, o povo grita, o povo exige e ele ignora. Por quê? Para proteger quem? Para blindar o quê? É inacreditável o nível de desconexão entre Brasília e o povo. E não para por aí. O próprio ministro Barroso, que aparece em uma das fotos mais comentadas da semana, com semblante tenso ao lado de Lula, está, segundo fontes da Exame e da CNN, apavorado com as consequências econômicas de uma eventual retaliação americana. E é fácil entender por quê. Como já mostramos, ele possui um apartamento de luxo em Miami, avaliado em mais de 22 milhões de reais. Se o nome dele entrar na lista de sanções da Lei Magnitsky, ele pode perder tudo. Simples assim. E olha que ironia. O homem que diz proteger a Constituição brasileira pode acabar sendo proibido até de sacar dinheiro nos Estados Unidos. Você acha justo? Um ministro da Suprema Corte envolvido em perseguição política a adversários ser tratado como persona não grata no mundo civilizado? O que você acha que isso diz sobre o estado atual da nossa democracia? E tem mais bomba vindo do lado da CPMI, do INSS. O nome do irmão do Lula, o tal do Frei Chico, segue circulando com força nos bastidores. O desespero do Planalto para evitar que ele seja convocado só aumentou depois que a imprensa revelou que as penas podem ultrapassar 30 anos de cadeia. E para quem ainda acha que isso é exagero, o próprio relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, reforçou. Há indícios sérios de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, associação criminosa e fraude previdenciária. Vocês acham que o Lula está tentando salvar a imagem? Ou está tentando salvar o pescoço da família? E aí a gente vê essa movimentação toda. Reunião com 25 parlamentares, articulação com lideranças do Congresso, pressão em cima da imprensa. Tudo para quê? Para evitar que o irmão do Lula tenha que explicar de onde vieram os esquemas de fraude no INSS? Você acredita em coincidência? E falando em crise, as ações do Banco do Brasil continuam sentindo os reflexos das decisões dos ministros do STF. Segundo o advogado Jeffrey Schickini, o Brasil já perdeu mais de 42 bilhões de reais em valor de mercado. Uma tragédia econômica causada pela insistência do governo em proteger quem está prestes a ser punido lá fora. E o pior, ainda tentam jogar a culpa nos bolsonaristas. Mas vamos colocar os pingos nos is. Quem disse que os bancos não podem cumprir sanções americanas? Flávio Dino. Quem ameaçou punir bancos brasileiros que respeitarem a Lei Magnitsky? Alexandre de Moraes. Quem teve cartões bloqueados e ganhou solução do Banco do Brasil? Alexandre de Moraes. E quem pagou o pato com bilhões de prejuízo? Você, contribuinte.
Então não venha com esse papo de fake news. A imprensa séria mostrou tudo. Tá nos jornais, tá nos dados da B3, tá nas falas públicas dos ministros. O que está acontecendo no Brasil hoje é uma vergonha internacional. E os verdadeiros culpados tentam, como sempre, colocar a culpa nos patriotas. E agora, diante dessa bagunça toda, o Lula, o STF e a velha esquerda estão com medo. Medo da reação internacional, medo da opinião pública, medo da verdade. Porque a verdade, meus amigos, é como uma marreta. Quando ela vem, não tem quem segure. Ela derruba. E o povo já começou a levantar essa marreta. Acordou o Brasil. E vocês acham mesmo que esse desespero é só coincidência? Que o julgamento do Bolsonaro não tem relação nenhuma com a tentativa de silenciar a direita? Só essa semana, já foram mais de 4 denúncias contra canais conservadores. Mais de 10 perfis suspensos nas redes sociais. E, adivinhem, nenhum da esquerda. Vocês acham isso justo? Vocês acham que democracia é isso? A gente está vivendo tempos sombrios, mas também tempos de resistência. E como já mostramos aqui, o mundo inteiro está acordando. Donald Trump, Nigel Farage, conservadores da Europa e da América Latina, todos estão vendo a perseguição contra Bolsonaro. E agora é a nossa vez. Compartilha esse vídeo, comenta, fala o que pensa. Não se cale, a liberdade só existe enquanto temos coragem de lutar por ela. E aqui no Movimento Brasil Patriota, essa luta é diária, mas calma que ainda tem mais. O que Donald Trump planeja anunciar nas próximas semanas pode ser a pá de cal nesse esquema de blindagem. E a bomba já está preparada. Vamos seguir, pessoal, porque o que está prestes a acontecer pode ser o maior abalo político e institucional da história recente do Brasil. O Donald Trump, que já deu vários recados firmes, prepara um anúncio formal que promete sacudir Brasília de cima a baixo. Segundo informações de bastidores obtidas por fontes próximas ao Partido Republicano, o ex-presidente americano está coordenando uma lista de sanções pessoais e diretas contra autoridades brasileiras envolvidas na perseguição política contra Jair Messias Bolsonaro. E isso não é teoria da conspiração, não. É uma estratégia jurídica com base na Lei Magnitsky, uma das mais duras do mundo contra abusadores de direitos humanos. Essa lei permite aos Estados Unidos bloquear bens, cancelar vistos, congelar contas e impedir qualquer tipo de relação comercial com indivíduos que estejam ligados a perseguições políticas ou violações de liberdades civis. E sabem quem está na linha de frente da lista? Alexandre de Moraes. Mas não para por aí. O alerta também acendeu para Barroso, Flávio Dino e outros agentes do sistema que vêm agindo de forma claramente parcial contra a direita brasileira. Fontes da imprensa americana já começaram a divulgar documentos internos do Departamento de Estado que confirmam que o nome de Moraes está sendo analisado. E se entrar, será uma verdadeira explosão geopolítica. Porque pensem comigo, um ministro do STF brasileiro sendo considerado persona non grata nos Estados Unidos. Isso significa que ele não poderá mais pisar em solo americano, não poderá usar cartões internacionais, abrir conta em banco, comprar imóvel, hospedar-se em hotéis ou sequer fazer escala em voos que passem por território americano. É o isolamento total. E o que é pior para eles, a punição se estende a familiares e sócios. Os filhos, a esposa, o escritório herdado, todos os vínculos financeiros e comerciais entram no radar. Você consegue imaginar o desespero que deve estar nesse momento nas rodas do STF e do Palácio do Planalto? Porque, gente, diferente da política brasileira, nos Estados Unidos, quando o martelo bate, a punição é para valer. E o que mais chama a atenção? O próprio Paulo Figueiredo, jornalista investigativo que vive nos Estados Unidos, afirmou com todas as letras que o processo já está em andamento. Ele revelou que o objetivo é tornar Moraes um pária global,
sem acesso a nenhuma das facilidades do mundo moderno, exatamente como foi feito com ditadores e opressores internacionais. E mais, o Brasil está sob observação contínua. O cerco vai se fechar ainda mais se o julgamento de Bolsonaro for concretizado de forma arbitrária. Se isso acontecer, o estopim para sanções formais será imediato. Vocês acham que é coincidência que o governo Lula e o STF estejam tão calados nas últimas semanas sobre esse assunto? É medo, e não é pouco. E não se esqueça de que isso não é algo que afeta só os ministros. O estrago atinge o Brasil todo. As falas irresponsáveis de Flávio Dino e as ameaças de Alexandre de Moraes contra bancos que cumprirem sanções internacionais já custaram ao país mais de 42 bilhões de reais na Bolsa de Valores, segundo relatórios da B3 e da Exame. Isso mesmo. O Brasil perdeu 42 bilhões. E o povo segue pagando a conta. Quem está sentindo no bolso é o trabalhador, o pequeno investidor, o empresário, o aposentado. Tudo por conta da arrogância de meia dúzia de togados que acham que estão acima da lei. E agora estão vendo que não estão acima da justiça internacional. E quem fala isso não sou eu. É o advogado Dr. Jeffrey Cicchini, que escancarou as decisões que causaram essa tragédia econômica. Ele mostrou documentos da imprensa e dos próprios bancos, comprovando que houve manobras para tentar driblar a Lei Magnitsky. E o resultado foi o quê? Punição e prejuízo. E sabe o que é mais revoltante? A imprensa finge que não é com ela. Canais de televisão, colunistas de jornal, portais da velha mídia, todos calados. Nenhum debate sério, nenhuma cobrança, nenhuma análise honesta. Vocês acham justo um país perder bilhões, enquanto ministros seguem usando o cartão internacional por baixo dos panos, com blindagem dos cupinchas e silêncio cúmplice da imprensa? Agora vamos retomar o caso do irmão do Lula, o Frei Chico. A bomba que caiu no colo do governo nesta semana deixou todo mundo em alerta. A revelação de que as penas para os envolvidos nas fraudes do INSS podem passar de 30 anos de cadeia mudou todo o clima em Brasília. Antes disso, o governo achava que podia abafar, que bastava empurrar a CPI, colocar uns cupinchas lá dentro e tudo morria no nascedouro. Mas não foi o que aconteceu. A oposição se organizou, conseguiu mudar a presidência da comissão e agora o jogo virou. O relator, deputado Alfredo Gaspar, que já foi promotor e chefe do Ministério Público de Alagoas, está com sangue nos olhos. Ele mesmo disse: esses criminosos que roubaram os velhinhos precisam ser punidos com todo o peso da lei. E o que o governo fez? Reunião emergencial no Planalto. 25 parlamentares convocados às pressas. A missão? Proteger o irmão do Lula a qualquer custo. Você consegue imaginar isso em outro país? O presidente da República usando a máquina estatal para evitar que o irmão seja convocado numa comissão que investiga a corrupção? E aí tentam dizer que é para não desgastar a imagem. Mas todo mundo sabe. O medo é que a investigação chegue no coração do esquema. E aí vem mais uma pergunta retórica. O que você faria se soubesse que seu irmão pode ser condenado a 30 anos de cadeia? Pois é. E o Lula sabe muito bem do que se trata. Vamos somar as peças. Lula foi preso por corrupção. Agora o irmão dele, envolvido em sindicato que tem ramificações nas fraudes do INSS, está prestes a ser chamado numa CPI que pode terminar em prisão. O que isso diz sobre essa família? Será que alguém ainda acredita que é tudo coincidência ou que é perseguição da oposição? E o povo, gente? O povo está cansado. Está esgotado de ver o sistema proteger sempre os mesmos, enquanto a justiça pesa só para um lado. Você sabia que se um comerciante de bairro fraudar R$200 do INSS, ele é preso? Mas se for irmão do presidente, ele tem reunião de emergência, proteção institucional e silêncio midiático. É esse o Brasil que a gente quer deixar para os nossos filhos? E enquanto isso,
A popularidade de Alexandre de Moraes segue derretendo. Quase metade do país quer ele fora do STF. 46% dos brasileiros apoiam o impeachment. Isso não é pouco. Isso é um retrato fiel do que está acontecendo nas ruas. O povo não aguenta mais arbitrariedade. Não aguenta mais censura, abuso de poder, perseguição a opositores e conivência com poderosos. E querem um exemplo disso? A família Bolsonaro, que deveria ser respeitada, está sendo humilhada em praça pública. A mãe dos filhos do presidente, uma senhora idosa, foi tratada como bandida. Uma ação sem mandado, sem justificativa legal, com total abuso da Polícia Federal. E a mídia? Nada. Ana Paula Henkel falou tudo. Quando é filho de ministro que perde visto para Disney, é capa de jornal. Mas quando é mãe de patriota sendo sequestrada, o silêncio é total. É ou não é uma barbaridade sem precedentes? E ainda querem que a gente se cale? Que a gente aceite, que a gente diga amém? Não, senhores. Aqui o povo é patriota. E está mais acordado do que nunca. E se tem alguém que representa essa resistência, esse fôlego, essa coragem de seguir até o fim, é Jair Messias Bolsonaro. Mesmo com toda a perseguição, ele segue dizendo: eu não vou desistir. Enquanto eu estiver vivo, vou lutar pelo Brasil. E é por isso que ele é o maior líder da direita brasileira. Porque ele não se vendeu, não se rendeu, não fugiu. Ele está aqui, do lado do povo. E você está do lado de quem? Temos muito mais para falar. O próximo bloco vai revelar o plano de contra-ataque que está sendo articulado nos bastidores. Deputados, juristas, lideranças conservadoras e até alianças internacionais estão se organizando. O sistema vai cair. Mas o povo precisa agir. E agora, patriotas, vamos concluir esse boletim com aquele fôlego final que você, cidadão de bem, merece. Porque a verdade precisa ser dita até o último segundo. E é por isso que o Movimento Brasil Patriota existe. Para manter você muito bem informado, sem filtro, sem censura e sem rabo preso com ninguém. O que a gente viu nesse giro completo de informações é o retrato de um Brasil em ebulição. Um STF em pânico, um governo acuado, uma imprensa fingindo que está tudo normal e um povo cada vez mais revoltado com tanta injustiça. Mas também vimos o outro lado. A força da resistência, da verdade, da indignação legítima que vem da base, do povo de verdade. De gente como você, que levanta cedo, trabalha, paga imposto, sustenta esse país e vê seu esforço sendo cuspido por autoridades que vivem numa bolha de poder e blindagem. Você viu aqui hoje como a situação do ministro Alexandre de Moraes está se tornando insustentável. Um cerco internacional está se formando. A lei Magnitsky pode tirá-lo do conforto do cargo vitalício e colocá-lo num isolamento sem precedentes, sem acesso a bancos, cartões, viagens, serviços e empresas do mundo livre. E tudo por quê? Porque ultrapassou os limites. Porque achou que podia calar todo mundo. Porque abusou do poder. Mas a conta está chegando e não é só ele que está preocupado, não. Flávio Dino, Barroso e até o próprio Lula já estão calculando o tamanho do tombo que vem aí. E esse tombo tem nome: Jair Messias Bolsonaro. Com o julgamento previsto para setembro, a bomba que pode desencadear novas sanções americanas já está armada. O governo Trump, que não esconde mais de ninguém sua intenção de punir quem persegue adversários políticos, está de olho em cada passo do STF e do governo Lula. Você acha que isso é coincidência? Claro que não. É o resultado de anos e anos de abuso, de inversão de valores, de perseguição descarada. E agora o mundo acordou. Não é só o Brasil que grita mais, é o planeta. Porque quando um ex-presidente honesto, eleito por milhões de brasileiros, é caçado como bandido, isso não passa despercebido lá fora. E a gente viu também o desespero do Planalto em proteger o irmão do Lula, o Frei Chico. A CPMI do INSS, que eles tentaram abafar de todo jeito, agora virou um pesadelo.
Reuniões às pressas, 25 parlamentares convocados de última hora, jogo sujo nos bastidores. Tudo para quê? Para não deixar o irmão do presidente depor. Mas o motivo do desespero ficou claro. A pena pode passar de 30 anos de prisão, 30 anos por corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, fraude previdenciária e tudo mais que está sendo investigado. E se isso estourar de vez, não vai ser só o irmão que cai. A lama pode respingar direto no gabinete presidencial. O povo está vendo. O povo entendeu. E é por isso que a popularidade de Alexandre de Moraes desabou. A pesquisa que revelou que 46% dos brasileiros querem o impeachment dele é só o começo. É o termômetro da revolta nacional. E não adianta a mídia esconder, nem o Senado se fingir de morto. O povo vai continuar pressionando. E é por isso que você precisa fazer a sua parte. Não dá mais para ficar calado. Eles têm milhões, têm estrutura, têm apoio da velha mídia. Mas nós temos algo mais poderoso: a verdade. A verdade é que o Brasil está sendo governado por quem não respeita o cidadão, por quem faz reunião no Palácio do Planalto para proteger bandido e não para cuidar da saúde, da segurança, da educação. A verdade é que ministros se acham acima da Constituição, que a justiça virou ferramenta política, que prenderam assessores, empresários, jornalistas, tudo para tentar calar um lado só. Mas ainda estamos aqui, de pé. E aqui no canal Movimento Brasil Patriota, a gente não recua, não baixa a cabeça, não aceita censura. Esse canal é a Casa da Verdade. E você faz parte dessa família. Uma família de brasileiros indignados, mas firmes, que não aceitam mais ver a Constituição sendo rasgada todos os dias por gente que deveria defendê-la. E olha, pessoal, nós estamos quase batendo a marca de 100 mil inscritos. Isso mesmo, falta pouco. E com a sua ajuda, a gente chega lá e vai ainda mais longe. Esse é o momento. Esse é o chamado. Vamos fazer esse conteúdo chegar a mais e mais patriotas. Se você ainda não se inscreveu, clica agora aqui embaixo. É grátis, não tem Pix, não tem boleto, não tem cobrança. Só informação verdadeira, sem medo de mostrar o que a TV esconde. Ativa o sininho também, porque você vai ser notificado toda vez que sair vídeo novo. E aqui, meu amigo, é vídeo todo dia. Aqui, a gente faz plantão para manter você bem informado. E não esquece, compartilha esse vídeo. Manda nos grupos, no WhatsApp, no Telegram para todo mundo. Coloca nos comentários aqui embaixo quem você acha que realmente governa o Brasil, o Lula ou o STF. E mais, o que você acha que o Trump deveria fazer com essas autoridades que perseguem o Bolsonaro? Eu faço questão de ler tudo. Vamos transformar esse espaço aqui num grande fórum patriota. E para finalizar com aquela reflexão que não pode faltar, você está pronto para o que vem por aí? Porque essa guerra não é mais política, é espiritual. É moral, é entre o bem e o mal. E cada vez mais o lado do mal se mostra sem disfarce, com arrogância, com censura, com autoritarismo. Mas como dizia nosso presidente Bolsonaro, desistir não é uma opção. A luta continua, a gente segue firme. Porque o Brasil merece, porque os nossos filhos merecem e porque a liberdade não tem preço. Nos vemos no próximo vídeo, patriota. Que Deus abençoe cada um de vocês e continue protegendo essa nação. Alexandre de Moraes já foi muitas coisas. Promotor linha dura, secretário de Justiça disciplinador, colega de partido de Bolsonaro, nomeado por Lula ministro de Temer, hoje aliado silencioso do PT. Cada fase da sua carreira mostra o homem diferente, quase como se existissem vários Moraes dentro de um só. A pergunta é, qual é o verdadeiro Alexandre de Moraes? Um jurista transformado pela experiência? Ou um homem corrompido pelo sistema que aprendeu a sobreviver servindo a quem está no poder? E agora, meus amigos, a dúvida que ecoa em milhões de brasileiros: Alexandre de Moraes é um guardião da democracia ou o maior risco à liberdade do Brasil?
Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe esse vídeo antes que seja derrubado e prepare-se, porque o que vem nos próximos episódios vai revelar ainda mais segredos sobre os bastidores do Supremo e do poder no nosso país. Fique ligado, porque essa história está só começando.